professor Bruno Lira aqui, Direito Administrativo. Vamos para mais um bloco de aula sobre organização da administração pública. Gente, no bloco de hoje vamos focar aqui na administração pública indireta. Acompanhe aqui comigo. Vejam só. Sobre a administração pública indireta, meus amigos, sobre a administração pública indireta, vejamos o que diz a Constituição Federal. Aqui, a Constituição, gente, ela traz uma base para aquele procedimento de criação da entidade da administração indireta. Lembra que a gente conversou sobre como é criada a autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista? Pronto. Isso que eu falei tem base aqui na Constituição. Veja o que diz o artigo 37, inciso 19 da Constituição. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Então, a autarquia é criada por lei específica. Quando ele fala lei específica, a gente tem uma lei ordinária, tá? Lei ordinária é aquela lei que eu preciso apenas de um turno de votação em cada casa legislativa. Um turno no Congresso, na Câmara, um turno no Senado. E para aprovar precisa apenas de maioria simples. Então, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Tá? Essa parte no final aqui eu vou ver com você depois. Não quero focar nisso aqui agora. Depois a gente conversa sobre isso. Mas analisa, foca nessa parte de como é essa criação. A gente sabe que toda entidade da administração indireta, quando é criada, ela tem personalidade jurídica própria, né, gente? Algumas de direito público, outras de direito privado, mas ela tem autonomia, personalidade jurídica própria. Vejam que interessante. A gente acabou de ver na Constituição que a criação dessas entidades depende de lei. A lei cria ou a lei autoriza a criação. Para ela ser extinta, também é necessário lei, pessoal. Então, a criação e a extinção dependem de lei específica. Então, veja, por exemplo, se uma autarquia ela é criada por lei, para que ela seja extinta, ela também só pode ser extinta por lei. Para uma empresa pública, por exemplo, se uma empresa pública ela tem que ter a criação autorizada em lei, a extinção de uma empresa pública também tem que ser autorizada por lei. Também tem que ser, beleza? Essa relação de controle e hierarquia, a gente já conversou bem sobre isso, né? Controle e hierarquia. A hierarquia, ela só existe dentro de uma mesma pessoa jurídica, na relação interna de seus órgãos, e o controle é aquele que existe entre a administração direta e indireta, mas é um controle finalístico e não hierárquico. É um controle meramente de finalidade. Ok. E a questão dos fins públicos, eu quero enfatizar isso aqui com você. Veja só, pessoal. Toda entidade da administração pública indireta, toda ela, só pode ser criada se for com o objetivo de alcançar interesse público, de alcançar um fim público. Somente. Tá? Só pode ser criada com esse intuito, com esse objetivo. Por quê, professor? Ora, porque essa entidade da administração pública indireta, gente, ela é um instrumento estatal para alcançar o interesse coletivo. Desse modo,
o Estado não pode criar uma entidade da administração indireta com a finalidade de lucrar. Por exemplo, o poder público não pode criar uma empresa pública, sociedade de economia mista, para ganhar dinheiro. Não. Embora o lucro, pessoal, possa existir. Ele pode obter lucro? Pode. Na verdade, deve. Uma empresa estatal, por exemplo, ela tem que ter lucro para que ela possa se autossustentar. Maravilhoso isso. Tá? Mas ela não pode ser criada com essa finalidade. Ela tem que ser criada para ser um agente de fomento do Estado, de execução de políticas públicas e, consequentemente, ter um lucro. É isso que diz aqui o artigo 173, caput da Constituição. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Gente, veja essa tabelinha aqui, que trata a respeito do regime de pessoal, tá? Vejam só, isso é muito importante porque a gente precisa conhecer, a gente precisa saber qual o regime dos agentes públicos. Pessoal, quando uma pessoa trabalha em uma pessoa jurídica de direito público, seja ela autarquia, União, Estado, DF ou município, o sujeito vai exercer cargo público. Quando ele exerce cargo público, nós dizemos que ele é um servidor público. Esse cargo pode ser efetivo ou em comissão. O cargo efetivo é um cargo técnico, de execução de uma atividade técnica. O cargo em comissão é um cargo de direção, chefia ou assessoramento. É um cargo de confiança. Tá? Ok. Aquela pessoa que vai trabalhar em uma PJ de direito privado, ela não tem cargo, ela não é servidora. Ela tem um emprego público e ela é chamada de empregado público. Empregada pública. Tá bom? Beleza? Qual regime, professor? Aqui começam as diferenças. Quem exerce cargo público em PJ de direito público tem regime estatutário. 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 O que é estatutário, professor? Estatutário quer dizer que é regido por um estatuto do servidor público. Por exemplo, na esfera federal, nós temos a Lei 8.112/90. Cada estado tem o seu estatuto, cada município tem o seu estatuto. Esse estatuto, gente, ele ficou conhecido como regime jurídico único. Por quê? Porque quem trabalha nas PJs de direito público serão regidos pelo mesmo regime, pela mesma lei, na esfera federal. Quem trabalha em PJ de direito público na esfera federal vai ser regido pela mesma lei. Eu não posso ter várias leis, é só uma lei, 8.112. E assim vai. Nos estados tem uma lei, no município tem uma lei, e assim vai. Tá? Quem trabalha na PJ de direito privado, seja fundação, empresa pública ou economia mista, não é estatutário, é seletista. Por que seletista, professor? Porque será regido pela CLT. Pela CLT. Tranquilo? Quando você passa, por exemplo, no concurso dos Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil, EBSER, você vai ter carteira assinada. Você vai ter carteira assinada. Você é nomeado, chegou lá, assinou um contrato de trabalho na sua carteira. E aí, você vai trabalhar nesta entidade. Os direitos e obrigações estão previstos na CLT, mesmo os direitos e obrigações lá do empregado da iniciativa privada. Existe uma exceção, existe uma certa garantia que eu vou explicar já já.
Concurso público. Para cargo efetivo precisa. O cargo efetivo precisa de concurso. Alcança a estabilidade? Alcança. Alcança. Tudo bem? Essa estabilidade é alcançada quando, professor? 2 requisitos. 3 anos de efetivo exercício. São 3 anos de estágio probatório. Tem que passar 3 anos. Não tem carga, já começou a comida. Depois do estágio, tem que passar na avaliação especial de desempenho. Tem que ser considerado apto na avaliação especial de desempenho. Aí consegue. Ok, o cargo público em comissão precisa de concurso? Não. Porque a Constituição diz assim, ó, ele é de livre nomeação. Mas a Constituição diz que é de livre nomeação, nomeia quem quiser, mas também é de livre exoneração, ou seja, não tem estabilidade. Esse sujeito é posto para fora sem nenhuma justificativa, não precisa nem de motivação. Empregado público tem que ter concurso? Tem. Garante estabilidade? Não. Então veja, ele tem que ter concurso, mas não tem estabilidade. Não tem estabilidade. Existe uma garantia, pessoal, do empregado público, que eu vou falar na aula, quando a gente for falar de empresas estatais no próximo bloco. Tem uma garantia lá de que só é dispensado se houver justa causa não, se houver uma motivação. Não é necessário justa causa, mas uma motivação. É uma posição do Supremo bem recente, tá? Em 2024, em fevereiro de 2024, foi tomada essa decisão. Então, pessoal, em fevereiro de 2024, o STF determinou que a dispensa do empregado público tem que ser motivada, tá? Mas eu vou falar mais sobre isso lá na aula, no bloco de empresas estatais. Por hora, basta saber que não há estabilidade funcional para o empregado público. E a respeito da Previdência. Gente, a Previdência do cargo em comissão e do emprego público é o regime geral de Previdência Social. Regime geral de Previdência Social. Regime geral de Previdência Social. O regime geral de Previdência Social, gente, é o INSS. É o gerido pelo INSS. Então, o cara que trabalha no cargo, o cara que tem um cargo em comissão ou que tem um emprego público, ele contribui mensalmente para o INSS e vai se aposentar pelo INSS. Já quem tem cargo efetivo não é regime geral, é regime próprio. Regime próprio de Previdência Social. Tá bom? O regime próprio, gente, é o seguinte. Todo ente federativo ele tem que ter uma entidade própria de previdência. Então, por exemplo, eu sou servidor aqui da Paraíba. Eu não contribuo para o INSS, eu não sou filiado ao INSS, de acordo com, pelo meu vínculo com o serviço público. O meu vínculo com o serviço público me faz contribuir para a previdência própria do servidor público da Paraíba, que é a PBPrev, é uma autarquia, então faz as vezes do INSS. Então eu não contribuo para o INSS, contribuo para a PBPrev e me aposentarei, por exemplo, pela PBPrev. Então veja que é o regime próprio de previdência social. Beleza? Tranquilo? Show de bola, pessoal? Então vejam que esses são os detalhes a respeito do regime de pessoal, tá? Aqui vamos falar sobre autarquias. Autarquias, alguns detalhes importantes sobre elas. As autarquias são serviços autônomos que exercem função típica de Estado. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a lei, Decreto-Lei 200 de 67, que ainda está vigente. Artigo 5º ele traz a definição de autarquia. Diz assim, ó. Autarquia
é um serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. Então veja, serviço autônomo criado por lei, personalidade jurídica, patrimônio e receita próprio, né? Ele tem essa autonomia, para executar atividades típicas da administração, que requeram para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Pessoal, é o seguinte, a autarquia, ela tem existe essa autarquia comum, que a gente está conversando aqui, mas existem outros tipos de autarquias que são autarquias em regime especial, que eu vou tratar com você agora. Tá? Por exemplo, autarquia de controle. A autarquia de controle, pessoal, são conselhos de classe. Autarquia de controle são autarquias que têm como objetivo a fiscalização de atividades profissionais. Pessoal, existem algumas profissões que são regulamentadas por lei. Essas profissões que são regulamentadas por lei, elas são fiscalizadas, o exercício dessas profissões é fiscalizado por um conselho de classe. O conselho de classe é uma autarquia de controle ou corporativo. Então, por exemplo, o contador tem um CRC, o engenheiro tem um CREA, o fisioterapeuta tem um CREFITO, o médico tem um CRM, o corretor de imóveis tem o CRES, né? Também todos, o serviço social tem o CRES, né? Tem o Conselho Regional de Serviço Social. Então, essas profissões regulamentadas por lei, elas vão ter sim esse conselho de classe, tá? Vão ter esse conselho de classe. Beleza. Eu queria destacar um ponto aqui com você. Veja, o conselho de classe é uma autarquia. Como autarquia, é PJ de direito público. Mas existe uma peculiaridade, tá, gente, nesse conselho de classe. Por quê? Embora o conselho de classe seja uma autarquia, logo, PJ de direito público, os agentes dos conselhos de classe, eles não serão estatutários, embora a regra seja essa. Os agentes dos conselhos de classe serão seletistas, CLT. Serão seletistas, CLT. Como assim, professor? Ora, a lei que trata sobre essas entidades estabeleceu esse regime para os agentes e o Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, confirmou. Então, curiosamente, nós temos essa aberração. O conselho de classe, embora autarquia, mas os seus agentes são empregados públicos, seletistas e não estatutários, por isso não gozam de estabilidade. Gente, existem outras autarquias em regime especial, essas ainda mais liberdade. Essas autarquias, ela tem ainda mais liberdade para agir, elas têm ainda mais liberdade para atuar, tá bom? Quais são elas? Primeiro, universidades públicas. Dirigentes, Então, amigos, autonomia as pedagógica. universidades públicas são entidades autárquicas que têm como objetivo o ensino, né? O ensino, a pesquisa, a extensão. A universidade, se for federal, autarquia federal. Se for estadual, autarquia estadual. Se for municipal, autarquia municipal. E essa universidade, gente, tem algumas peculiaridades. Primeira peculiaridade, a respeito de seus dirigentes.
a primeira peculiaridade importante que a gente precisa identificar dessa autarquia é a respeito de seus dirigentes. Por quê? Pessoal, o dirigente da autarquia, ele não é escolhido livremente pelo presidente, pelo chefe executivo. Quando eu estou falando, pessoal, de uma autarquia comum, ou de uma empresa estatal, ou de uma fundação pública, o dirigente dessa entidade, ele é nomeado livremente pelo chefe executivo. Embora, teoricamente, não haja hierarquia entre o chefe executivo e essa entidade, mas quem nomeia o dirigente é o chefe do executivo. Suponhamos que, se for na esfera federal, quem nomeia é o presidente da República. Ok. Porém, pessoal, na universidade... E antes de enfatizar aqui, só destacar, se o presidente da República faz essa nomeação de maneira livre, porque é um cargo em comissão. Então, por exemplo, o presidente do INSS, o diretor do INSS, quem pode nomear é o presidente da República, ele nomeia quem ele quiser, de maneira livre, para nomear o chefe ou o dirigente do INSS. De maneira livre. É um cargo em comissão de livre nomeação e livre exoneração. Quem ele quiser nomear. Mas na universidade pública é diferente. Por quê? O dirigente da universidade pública, ele é nomeado também pelo presidente, se for federal, mas o presidente não pode nomear qualquer pessoa. Por quê, gente? A universidade ela faz um procedimento de eleição. O que é que vai acontecer? A universidade ela faz um procedimento de eleição, é uma consulta acadêmica, na verdade. É um processo eleitoral. Ao final dessa consulta acadêmica, dessa eleição, a gente tem uma lista tríplice, a formação de uma lista de 3 nomes. Essa lista tríplice segue para o presidente da República e ele nomeia qualquer um dos 3. Não é necessariamente o mais votado. Ele pode nomear qualquer um dos 3. Tá bom? Mas você tem que se ligar. O presidente não pode nomear qualquer pessoa. Ele só pode nomear uma das 3 pessoas que ficou na lista tríplice resultado da eleição da universidade. Beleza? Outro ponto importante. Esse dirigente, ele é nomeado para exercer um mandato fixo e certo. Mandato fixo e certo. O dirigente, pessoal, ele não... Suponhamos, é um mandato de 4 anos, por exemplo. Se for um mandato de 4 anos, quando ele é nomeado, ele não pode ser exonerado livremente antes desse período. Se ele for exonerado, ou demitido, ou destituído do cargo antes desse período, é porque ele praticou uma falta grave. Aí sim, ele é destituído. Processo administrativo disciplinar, garantia de contraditório para a defesa. Se não for isso, não pode. Se não for isso, não pode. Tudo bem? Beleza? Ok. Cabe destacar também a autonomia pedagógica que a universidade tem. Ela tem uma liberdade, tá, gente? A universidade pública tem uma liberdade para trilhar a sua estratégia pedagógica, a sua estratégia, o caminho pedagógico, corrente ideológica, enfim. O caminho pedagógico que vai ser seguido pela universidade, ela que escolhe. Nela, o presidente não pode interferir, o Ministério da Educação não pode interferir. O que o Ministério pode fazer, o que o Ministério da Educação pode fazer é estabelecer metas. Metas de desempenho, metas de resultado, pode. Agora, dizer como a universidade vai fazer, não pode. Tranquilo, beleza? Maravilha! Vamos falar um pouquinho sobre as agências reguladoras. Gente, a agência reguladora, pessoal, é uma entidade que tem como objetivo a fiscalização do serviço público. Vejam só, lá no final dos anos 90,
lá no final dos anos 90, até o final dos anos 90, a maioria dos serviços públicos, pessoal, eram executados pelo próprio Estado. O Estado tinha empresas estatais e aí ele prestava o serviço. Então, ó, lembra aí, faz uma memória, a telecomunicação era empresa estatal, energia elétrica, aviação civil. As empresas estatais dominavam os serviços públicos. Beleza. Lá no final do governo da FHC, final dos anos 90, metade do governo da FHC, né? Terminou em 2002. Então, ali no final dos anos 90, governo da FHC, a gente teve um período de mudança, de reforma administrativa no Estado brasileiro, que ficou conhecido como a Era das Privatizações. A Era das Privatizações. Por que ficou conhecido como Era das Privatizações? Porque vários desses serviços públicos que eram exercidos por empresas públicas passaram para a iniciativa privada. Então, energia elétrica, telefonia, aviação civil, muita coisa, transporte público, muita coisa passou para a iniciativa privada. Com base nisso, pessoal, olha o que a gente tem, olha a situação que a gente tem agora. Eu tenho o serviço público e esse serviço público tem como objetivo alcançar interesse público. E nós temos agora a transferência da execução desse serviço público para empresas privadas. Só que a empresa privada tem como objetivo alcançar lucro. E não tem nada de errado com isso, tá, gente? A empresa privada, de fato, tem que alcançar lucro. É o objetivo, senão ela vai falir. Se ela tiver lucro, ela vai contratar empregado, gerar emprego, renda, pagar tributo. É maravilhoso, tem que ter lucro. Mas o problema, gente, é que como é que eu faço para colocar um serviço público que tem como interesse, como finalidade alcançar o interesse coletivo, na mão de uma empresa que visa lucro? Nesse caso, o governo falou, não, vamos criar a agência reguladora para que essa agência reguladora possa fiscalizar a execução do serviço público. Então, o papel da agência reguladora, gente, é fiscalizar as empresas que prestam serviço público e regulamentar o serviço. Regulamentar como, professor? A regulamentação do serviço, ela vai acontecer através do poder normativo que é atribuído à agência reguladora. A agência reguladora, gente, ela regula e ela fiscaliza e ela regulamenta. Ela pode editar resoluções. São resoluções, pessoal, são normas técnicas. Resoluções técnicas sobre a área de competência. Então, por exemplo, a Anatel, a agência da telecomunicação, ela vai editar resolução da área técnica da telecomunicação. A ANEEL, energia elétrica, edita resolução para as empresas de energia elétrica obedecerem. Então, essas agências reguladoras, elas têm poder normativo, mas cuidado, o poder normativo dela, ela incide, gera obrigações para a empresa prestadora de serviço e não para o usuário. A empresa vai se sentir coagida e obrigada a seguir o que está na resolução. A resolução. A Anatel, a ANEEL, a ANAC, enfim, várias agências reguladoras. Beleza? Na esfera federal, essas agências são temáticas, né? Então, telecomunicação, Anatel, energia elétrica, ANEEL e assim vai. Aqui, meus amigos, também temos peculiaridades a respeito da escolha dos dirigentes. Por quê? Vejam só. Os dirigentes aqui, eles são escolhidos pelo presidente. O presidente escolhe, isso na esfera federal, tá? Na esfera federal, o presidente escolhe quem ele quiser. Mas, antes de o presidente nomear, essa pessoa que o presidente escolheu
vai passar por uma sabatina no Senado. O Senado tem que aprovar o nome dessa pessoa para ser dirigente. Se o Senado aprovar, show de bola. Essa pessoa é nomeada como dirigente e aí show de bola, fechou. Então tem que ter cuidado, tá? Só há possibilidade de nomeação de dirigente de agência reguladora após sabatina do Senado Federal. E também, para sair, o que é que vai acontecer? Essa pessoa, gente, que é nomeada como dirigente de uma agência reguladora, ela também vai exercer mandato fixo e certo. Também. Então, suponhamos, a lei que vai dizer, a lei da agência que vai dizer, então, 2, 3, 4, 5 anos, só sai antes, ou se ela pedir, ou se praticar falta grave e for destituída através de um processo administrativo. Senão só sai quando termina o mandato. E olha que interessante aqui. Quando o dirigente de uma agência reguladora, quando ele sai da direção, ele vai ter que passar um período, amigos, de quarentena. O que é quarentena, professor? Gente, ele saiu hoje, ele foi desligado hoje da agência. Ele tem que passar, como regra, 6 meses. Como regra, porque a lei de cada agência pode trazer um tempo diferente. Mas o prazo geral é 6 meses. Então, esse cara, quando sai da agência reguladora, da direção, ele vai ter que passar 6 meses sem poder trabalhar em nenhuma empresa do setor da agência que ele regulava. Então, se esse cara era dirigente da Anatel, ele vai ficar ali 6 meses sem poder trabalhar nas empresas de telecomunicação. Ou em Claro Vivo, nenhuma dessas empresas ele vai poder trabalhar durante 6 meses. Quarentena. Por quê, professor? O objetivo, pessoal, é evitar transtornos e prejuízos à fiscalização. Ora, esse cara, quando sai de uma agência hoje, ele sai cheio de informações privilegiadas. Se ele sai da agência hoje e amanhã ele vai para uma empresa do setor, ele vai levar informações privilegiadas e vai acabar fazendo com que essa empresa prejudique a fiscalização e o andamento dos trabalhos da agência. Então, para evitar isso, fica de molho aí 6 meses. Durante esses 6 meses de quarentena, ele recebe salário, sim ou não? Resposta: recebe normalmente, como se estivesse na ativa. Recebe normalmente, como se estivesse na ativa. Tranquilo, beleza? Agências executivas. Pessoal, as agências executivas prestam muita atenção, tá? Gostam de cair em prova também. A primeira, a agência executiva e a agência reguladora não se confundem. A agência executiva não tem nada a ver com a agência reguladora. A agência executiva, a primeira coisa que você tem que saber, gente, é que ela não existe uma entidade que nasce como agência executiva. Repito, não existe uma entidade que nasce, que é criada como agência executiva. Não existe. Por quê, professor? A agência executiva, gente, é uma qualificação dada a uma autarquia ou a uma fundação. Acontece assim. Isso pode ser com autarquia ou com fundação pública, tá? Determinada autarquia ou fundação, ela está passando por dificuldades financeiras, dificuldades administrativas, dificuldades de gestão, não está conseguindo se sustentar com as próprias pernas. E aí, essa autarquia ou fundação, o que é que ela faz? Ela faz assim, ó. Ela sai daqui da administração indireta, chama o Ministério Supervisor, por exemplo, Caixa Econômica, chama o Ministério da Economia e diz assim: Ministério, vamos firmar aqui comigo um contrato de gestão
que me qualifique como agência executiva? Se o Ministério concordasse, essa entidade da indireta, autarquia ou fundação, eu dei o exemplo da Caixa, que é empresa pública, pula, INSS. INSS com o Ministério da Previdência. Então o INSS chega igual ao Ministério da Previdência para tentar fazer esse contrato de gestão. Então, se o INSS cumprir os requisitos, o Ministério da Previdência entender necessário, ele diz, beleza, vamos assinar um contrato de gestão. Então, acima de um lado o INSS, do outro lado o Ministério. Esse contrato de gestão, gente, dentro dele tem que ter um plano estratégico de reestruturação. É justamente um plano para que essa autarquia possa cumprir, para que ela possa se reerguer. Professor, qual o objetivo de qualificar uma autarquia ou fundação através desse contrato? Qual o objetivo dela ser qualificada como agência executiva? O objetivo, gente, é que ela vai ter diversos benefícios. Ela vai ter diversos benefícios enquanto estiver qualificada como agência executiva, até se reerguer. Por exemplo, os limites de contratação direta por dispensa de licitação são limites de valor bem maiores do que as outras entidades. Então ela vai ter vários benefícios, imunidades, isenções para se reerguer. Cumpre o plano estratégico de reestruturação. Quando se reerguer, passando o prazo, ela perde a qualificação. Beleza, então o INSS, por exemplo, assina de um lado, o Ministério da Previdência assina do outro lado desse contrato, e esse contrato ele sobe para o presidente publicar através de decreto. Então chega aqui, ó, o INSS assina, o Ministério assina, aí depois o presidente publica o contrato de gestão através de decreto. Quando o contrato é publicado por decreto, qualificou a autarquia ou fundação como agência executiva. Beleza? E aí ela vai ficar durante o prazo previsto no contrato. Então, tem que ser um contrato de gestão que é publicado por decreto. E nesse contrato tem que ter um plano estratégico de reestruturação. Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre associações públicas. Associações públicas. Pessoal, é o seguinte. O que é uma associação pública, professor? Gente, uma associação pública, ela é um consórcio. Você já ouviu falar sobre consórcios públicos? Deixa eu te explicar. O consórcio público, gente, ele é uma pessoa jurídica. E esse consórcio público, ele é criado por entes federativos, 2 ou mais. Por exemplo, se junta aqui Estado da Paraíba, Estado da Bahia e Estado do Goiás. Existe um interesse que é comum a esses 3 estados. Eles se unem e juntos eles vão criar uma nova pessoa jurídica. Essa nova pessoa jurídica, ela é chamada de consórcio público. Consórcio público. Consórcio público. Tá? Então, o consórcio público aqui, nesse consórcio público, eu tenho 2 ou mais entes federativos que se unem e criam uma nova pessoa jurídica. Ok. Um exemplo de consórcio público, gente. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, a gente teve um consórcio. Foi assim, ó. A União se uniu ao Estado do Rio de Janeiro e ao município do Rio de Janeiro e juntos criaram um consórcio público. Esse consórcio público ficou conhecido como APO, Autoridade Pública Olímpica. Esse consórcio foi para ajudar na gestão.
Esse consórcio foi responsável pela gestão dos Jogos Olímpicos que a gente teve aqui no Rio de Janeiro em 2016. Então veja, nós tivemos aí 3 entes federados se unindo para criar uma nova pessoa jurídica. Gente, então esse consórcio público, quando ele é criado, cuidado, tá? Ele pode ser criado sobre 2 personalidades jurídicas. Ele pode ser, quando ele é criado, ele pode ser uma PJ, pode ser dada a ele na criação, pode ser atribuído uma PJ de direito privado, ele pode ser criado como uma pessoa jurídica de direito privado. Quando o consórcio é criado, gente, como uma pessoa jurídica de direito privado, ele é uma associação privada comum, vai ser regido pelo Código Civil, tá? Pelo Código Civil, pela Lei dos Consórcios, e ele não fará parte da administração pública. Não fará parte da administração pública. É um ente privado. Embora criado por entes federativos, mas ele vai ser um ente privado. Mas o consórcio pode também, gente, ser criado sob a forma de pessoa jurídica de direito privado. Quando ele for criado como PJ de direito privado, direito público, direito privado já foi, né? Direito privado já foi. Então ele pode ser criado também como PJ de direito público. Aí sim, gente, quando ele for criado como PJ de direito público, aí ele é considerado autarquia. Ele é chamado de associação pública, e que é um tipo de autarquia. Então, o consórcio, que é PJ de direito público, é autarquia. Autarquia de onde, professor? Suponhamos, quem criou foi a Paraíba, Bahia e Goiás. Então, esse consórcio, como ele é autarquia, esse consórcio que é de direito público, se ele é uma autarquia, ele vai ser uma autarquia estadual da Paraíba, do Goiás ou da Bahia? De todos. Além disso, que ele vai ser uma autarquia presente na administração indireta, na administração indireta da Paraíba, da Bahia e do Goiás, de todos os participantes do consórcio. Ele vai estar na administração indireta. Tranquilo, beleza? Maravilha, amigos. Então, essas são as autarquias. Com isso, a gente já consegue fazer algumas questões. Questão 6 diz assim, ó, vamos lá. Quitéria foi aprovada em concurso público e investida em certo cargo efetivo de determinada autarquia do Estado de Santa Catarina. No âmbito da organização administrativa, é correto afirmar que Quitéria passou a integrar os quadros da administração pública. Gente, vamos lá. Quitéria, ela foi aprovada e investida em cargo de autarquia. Essa questão é fácil demais, tá? Autarquia do Estado de Santa Catarina. Então, ela passou a integrar os quadros da administração indireta, né, pessoal? Corta a letra D. A letra B, se é autarquia, é administração indireta. Corta a letra D também. Beleza. A letra A diz assim. Indireta, sendo certo que a entidade administrativa em questão é PJ de direito privado. Poxa, não, né? Autarquia é PJ de direito público. A gente já conversou sobre isso. B. Indireta, sendo certo que a entidade administrativa em questão é pessoa jurídica de direito público. Certíssima, letra C. Que letra é? Indireta, sendo certo que a entidade administrativa em questão pode ser pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Não, gente. Quem pode ser de direito público ou privado é fundação. A autarquia necessariamente vai ser de direito público. Então, questão 6 FGV, letra C gabarito. Questão 7.
ao analisar o regime jurídico de determinada autarquia municipal, com relação à sua personalidade jurídica, criação, patrimônio, regime de pessoal e prerrogativas, Clarencio, analista de gestão do município Delta, concluiu corretamente que tal entidade, vamos lá, autarquia, não se submete ao regime de precatório. Está errado, gente. Gente, autarquia, o precatório é uma prerrogativa, vou até explicar um pouquinho mais à frente, é uma prerrogativa das PJs de direito público. A autarquia goza de precatório, sim. B. A autarquia deve adotar o regime jurídico único de pessoal, certo? Que é o regime estatutário, certíssimo. PJ de direito público, regime jurídico único. Letra C. É um órgão sem personalidade jurídica. Está errado, é uma entidade. Letra D. Tem seu patrimônio formado por bens privados, de forma alguma. São bens públicos. Quem é PJ de direito público vai ter bens públicos. Letra E. Só pode adquirir personalidade jurídica com respectivo registro dos atos constitutivos. Errado. Quem adquire personalidade jurídica com registro dos atos constitutivos é PJ de direito privado, né, gente? Quando a criação é autorizada por lei. Fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Show de bola. A questão 8 trata sobre a agência reguladora. Ela diz assim: a autoridade máxima de determinada agência reguladora federal negou o requerimento administrativo apresentado por Caio, que, diante da decisão delegatória, interpôs recurso perante o Ministério Supervisor, ao qual a agência se vincula. Tendo como referência a situação, julgue o item. A agência reguladora é uma entidade da administração pública indireta, perfeito, constituída sob forma de autarquia especial. Certíssimo, a gente conversou sobre isso. Assim como a universidade, ela é uma autarquia em regime especial. Questão 9 é o mesmo caso. Vamos para o item. A agência reguladora possui vínculo de hierarquia com o ministério a que se acha vinculada. Gente, de modo algum. Não existe vínculo de hierarquia, repito, não existe vínculo de hierarquia entre a administração pública direta e indireta. Isso não existe. Corta isso, tá? Está errado demais. Então não existe hierarquia, elas são autônomas. Beleza, gente? Tranquilo. Meu amigo, minha amiga, vamos encerrando mais um bloco de nossa aula. Muito obrigado por você estar aqui. Tá bem aí dormindo. Olá, você, meu amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos. Como é que Tá você ali tá? dormindo. Tudo bem? No chão. Professor Tapete. Bruno Lira aqui para a gente dar continuidade à nossa aula de organização da administração pública. Meus amigos, nós estamos falando aqui sobre as entidades da administração pública indireta. Nós já conversamos sobre regras gerais que são aplicáveis a todas as entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas. Nós já tratamos a respeito dos regimes dos agentes públicos. Já falamos sobre autarquias, né, que é uma entidade que tem várias peculiaridades a respeito. Nós já tratamos aqui. E agora vamos falar das demais entidades. Eu vou começar com fundações públicas, tá bom? Fundações públicas é o tema de agora. Acompanhe aqui na tela comigo, pessoal. Olha só. A respeito das fundações públicas, gente, vamos ver o que ele traz no decreto-lei número 200. O
decreto-lei número 200, pessoal, de 67, é a norma. É a lei, tem força de lei esse decreto, é um decreto-lei, ele foi recepcionado pela Constituição Federal. E é a lei que trata sobre essa organização administrativa, a gente já viu, né? O conceito que ela traz para as autarquias. E sobre as fundações públicas, o artigo 5º vai dizer que, para os fins desta lei, considera-se fundação pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam uma execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeado com recursos da União e de outras fontes. Então percebam, pessoal, a fundação pública, como a gente conversou lá no início da nossa aula, de regra, é fato que de regra, ela tem realmente uma personalidade jurídica de direito privado. Essa é a regra para a fundação. A gente viu que existem exceções, né? Existe o caso de a gente ter uma fundação de direito público. Ok, essa situação pode existir, mas a regra é que ela é de direito privado, beleza? Não tem fins lucrativos aqui, realmente nunca vai ter, tá, gente? A única entidade da administração pública que pode ter fins lucrativos é a empresa estatal, seja pública ou mista. As demais não têm. Criada em virtude de autorização legislativa, autorização legal, né, gente? A gente conversou, quando a gente mostrou aquele esquema sobre a organização da administração pública, eu te falei que quem é PJ de direito privado na administração indireta tem a criação autorizada por lei. Não é assim? Então, de fato, sem fins lucrativos é criada em virtude de autorização legal. A criação é autorizada na lei. Para o desenvolvimento de atividades que não exigem execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, sim, existe essa autonomia administrativa, né, gente? Por sinal, todas as entidades da administração pública indireta têm essa autonomia administrativa. Patrimônio próprio, sim, ela tem personalidade jurídica própria, logo, o patrimônio é dela, ela tem patrimônio próprio, sujeita de direitos e obrigações, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeados por recursos da União e de outras fontes. Beleza? Esse é o conceito legal, digamos, da fundação pública. Agora, pessoal, conceito legal da fundação pública visto, vamos tratar de algumas características importantes a respeito da fundação pública. Vejam só, pessoal, a fundação pública, segundo a doutrina, ela é constituída com a destinação de patrimônio público. Como assim, professor? Na fundação pública, gente, o poder público, ele destina o patrimônio público para a criação de uma entidade. Então ele pega de recursos públicos, ele pega patrimônio físico que haja dentro da administração, ele investe um determinado patrimônio para que esse patrimônio constitua uma fundação e assim possa desempenhar aquela atividade de natureza, digamos, assistencial, cultural, educacional, na saúde, enfim, aquele rol previsto no Código Civil. Tá? Então, é desta forma que ela é criada. A gente pega o dinheiro público, destina para aquela atividade e, logicamente,
tem que ter autorização legal. Agora a gente tem que ter um cuidado aqui, pessoal, que é o seguinte, tá? Vejam só. A fundação pública, ela tem essa ideia de destinação de patrimônio público, mas tem uma doutrinadora que chama-se Maria Silvia Zanella de Pietro. Maria Silvia Zanella de Pietro, pessoal, é uma das grandes doutrinadoras administrativistas do Brasil, tá? É uma das grandes doutrinadoras do direito administrativo no Brasil. E de Pietro, ela tem a definição que ela traz de fundação pública é um pouco diferente, traz uma característica um pouco atípica, mas eu vou te explicar por quê. Vejam, segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, a fundação pública é a destinação de patrimônio público ou de patrimônio público e privado para o desenvolvimento de uma atividade. Então veja que ela diz patrimônio público e privado. Então será, gente, que pode ter patrimônio privado na fundação pública? Cuidado, eu vou te explicar qual é o raciocínio dela. Gente, preste atenção, isso não quer dizer que o capital social da fundação pública vai ter dinheiro privado, não é isso, tá? Não quer dizer que o capital social da fundação vai ter o dinheiro privado investido dele, não é isso. O que ela traz aqui, pessoal, é que é possível que haja a doação de entes ou pessoas físicas particulares, privadas, para a constituição de uma fundação. Então, por isso que ela diz destinação de patrimônio público ou de patrimônio público e privado. Então, ela entende que quando uma fundação é criada, eu tenho dinheiro público, obviamente, para criar essa fundação, mas é possível também que agentes privados possam colaborar com a criação dessa fundação. Colaborar como, professor? Fazendo doações de patrimônio, de recurso público. Então, por isso que a destinação de patrimônio público e privado, porque pode ter capital privado para criar a fundação. Mas isso não quer dizer que o capital social dessa fundação pública vai ser composto também por capital privado. Não. A fundação pública ela é sempre pública. A fundação pública tem o seu capital social sendo formado apenas pelo ente federativo, pela administração pública. Então, a iniciativa privada ela pode participar, gente, na abertura, no início, na constituição dessa fundação, ela pode participar de maneira livre, fazendo algum tipo de doação para colaborar. Mas isso não dá ela o direito de ser proprietária ou detentora de uma parte dessa fundação. Tranquilo, beleza? Cuidado com isso, tá? Veja, hoje, as provas da FCC, elas gostam muito da posição de Maria Silvia Zanella de Pietro, tá? As demais bancas, elas mesclam, por exemplo, Sebrasp, FGV, elas às vezes adotam Maria Silvia de Pietro, mas às vezes adotam outros doutrinadores, Eli Lopes Meireles, José dos Santos Carvalho Filho, enfim, outros doutrinadores são adotados também. Mas a FCC ela é muito mais específica para adotar os posicionamentos de Maria de Pietro. O examinador, quando traz questões doutrinárias, ele basicamente faz um Ctrl+C no livro dela, no Manual de Direito Administrativo de Maria Silvia, e cola na prova. Então, se a sua prova for FCC, você tem que ter uma atenção ainda mais especial referente a isso. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha, meu amigo, minha amiga. Vamos avançando aqui. Gente, quando
a gente analisa a redação da Constituição Federal, a gente percebe que lá no final ela traz um ponto importante. Ela diz assim, ó, vou mostrar para vocês de novo. A gente viu já esse texto constitucional na aula de hoje ainda, no bloco anterior, tá? Mas eu quero te mostrar novamente para se atentar agora nesse final. Veja que ele diz assim, ó. Somente por lei específica, poderá ser criada autarquia, e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação pública. Tudo bem. Quando ele fala assim, gente, somente por lei específica pode ser criada e autorizada a criação da empresa pública, pode ser criada a autarquia e autorizada a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, ele está nos dizendo, pessoal, que essa lei que cria ou que autoriza a criação é uma lei específica. Isso quer dizer que é uma lei ordinária, tá? Lei ordinária. O que é lei ordinária, professor? Gente, lei ordinária não tem nada a ver com a UTCHAM, tá? E aí vocês pesquisam depois a piada, porque minhas piadas assim, elas demoram um tempo para processar, né? Porque eu sou bem ruim de piada. Mas vejam, existem dois tipos de leis, digamos assim, que a gente tem na nossa Constituição Federal. Existe a lei ordinária e a lei complementar. Lei ordinária e a lei complementar. A lei ordinária, pessoal, ambos têm a mesma força, digamos assim. Nenhuma é mais importante que a outra, não. A diferença é que a lei ordinária ela tem um quórum mais fácil para ser aprovado, um quórum menos rígido para ser aprovado, entendeu? Então a lei ordinária, para ser aprovada, ela precisa apenas de maioria simples, o quórum para aprovação é maioria simples, e precisa apenas de uma aprovação em cada caso. Tá? Então é realmente um quórum mais simples de aprovar. Já a lei complementar não. A lei complementar são duas sessões em cada casa legislativa, e ela precisa de maioria absoluta, não é maioria simples. Então a lei complementar é mais difícil para aprovar. E quando é que se usa lei ordinária ou lei complementar? Depende do que a Constituição diz. Quando a Constituição diz assim, isso aí vai ser regulamentado mediante lei ou lei específica, nós estamos diante de lei ordinária. Se ele fala apenas, vai ser autorizado por lei, ou vai ser regulamentado por lei ou por lei específica, lei ordinária. Agora, quando a Constituição disser expressamente, como é nesse caso aqui, ó, lei complementar, aí obviamente se usa a lei complementar. Então, gente, só há necessidade de fato de se usar a lei complementar, de determinada matéria ser regulamentada por lei complementar, quando a Constituição trouxer esse texto. Quando a Constituição disser, cabendo a lei complementar, nos termos da lei complementar, aí sim o legislador, para regulamentar aquela matéria, ele tem que editar uma lei complementar. Tudo bem, beleza? Só um ponto aqui para você entender, para você não ficar voando, né? Lei ordinária, lei complementar. Então, somente por lei específica, lei ordinária, poderá ser criada autarquia ou autorizada a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, obviamente. Aí ele traz um detalhe aqui, ó. Cabendo a lei complementar, neste último caso, ou seja, no caso da fundação, cabe à lei complementar definir as áreas de atuação. Professor, como assim definir as áreas de atuação? Gente, definir as áreas de atuação quer dizer, pessoal, que no caso da fundação, eu tenho que ter uma lei complementar para
fundação pode fazer. Deixa eu te explicar como é que vai acontecer isso, tá? Fazer uma linha do tempo aqui para você entender. Para você entender. Vejam só. Vou colocar a canetinha aqui que fica melhor para a nossa linha. Vejam só, pessoal. Em resumo, como é esse procedimento de lei complementar para definir as áreas de atuação? Pessoal, todo ente federativo tem a liberdade de criar fundações públicas, sem problema nenhum. Todo ente federativo tem a liberdade de criar essa fundação pública, ok? Sem problema em relação a isso. Mas para ele criar uma fundação pública, gente, antes de ele editar uma lei específica para autorizar a criação da fundação, ele tem que editar uma lei complementar. Essa lei complementar, gente, ela tem o objetivo, conforme a gente viu, de definir as áreas de atuação. E como é que isso vai acontecer, professor? Vai ser assim, ó. Suponhamos, o Estado da Paraíba, ele quer criar fundações. Então, o que é que ele faz? Isso já existe na prática, obviamente, mas vamos falar como se fosse iniciando esse procedimento, essa vontade de criar fundações. O Estado primeiro vai ter que criar uma lei complementar. Nessa lei complementar, ele vai dizer em quais áreas nós podemos ter fundações no estado da Paraíba, fundações públicas estaduais da Paraíba. E aí cada município vai fazer a sua lei própria, mas na lei complementar ele vai dispor quais são as áreas em que o estado da Paraíba pode criar fundações públicas. Então ele vai dizer aqui, o estado da Paraíba pode criar fundações públicas na área da educação. Exemplo, tá, gente? Na área da cultura, aqui, na área da cultura, na área da assistência social, enfim. Suponhamos que essa lei complementar, ela define apenas essas 3 áreas, como sendo áreas em que podem abranger as fundações públicas. Ok. Essa lei complementar, gente, é geral para o ente Paraíba. Isso quer dizer que ele não precisa criar uma lei complementar sempre que vai criar uma fundação, não. O Estado da Paraíba só precisa de uma lei complementar. Essa lei complementar, gente, é como se fosse a base para a criação de todas as fundações públicas pelo Estado da Paraíba. Então, ele editou uma lei complementar, pronto, só precisa dela. Beleza. Aí lá na frente, ele editou uma lei ordinária para autorizar a criação de uma fundação. Aí, essa lei ordinária, gente, é óbvio que ela tem que estar de acordo com a lei complementar. Então, eu quero criar uma fundação. Beleza, essa fundação é para quê? Essa fundação é para atuar na área da educação. Pode. Ele cria uma lei ordinária para autorizar a criação de uma fundação. Essa fundação, que é autorizada a criação por essa lei ordinária, é na área da educação. Pode. Por quê? Porque está aqui, a lei complementar autoriza que seja educação. Então, beleza. Vamos criar outra fundação. Então, a nova lei ordinária para autorizar a criação na área da cultura. O Estado da Paraíba pode, professor, criar fundação na área da cultura? Pode. Por quê? Porque a lei complementar permite. Então, pode, beleza. Lá na frente, mais uma lei ordinária para autorizar a criação de uma nova fundação na área da saúde agora. O Estado da Paraíba pode, professor, criar fundação na área da saúde? Não, hein? Pode não, por quê? Porque não tem saúde aqui, Não tem saúde
tem saúde aqui, pessoal. Aqui só tem educação, cultura e assistência, não tem saúde. Então essa fundação na área da saúde não pode ser criada. Essa lei ordinária não pode ser criada. Se for criada, vai ser ilegal. Tá? Digamos que vai ser inválida. Por quê? Porque ela abrange uma área que não está dentro dos limites de atuação previstos na lei complementar. Tudo bem tranquilo? Então a lei específica deve estar de acordo com a lei complementar. Ok. Vejam, pessoal, nas fundações públicas, a gente viu que, via de regra, ela vai ser pessoa jurídica de direito privado. Essa é a regra. Essa é a regra. Mas, excepcionalmente, ela pode ser pessoa jurídica de direito público. Lembra, quando ela for pessoa jurídica de direito público, ela pode ser chamada de autarquia fundacional ou de fundação autárquica. É o famoso mesma coisa. Ou autarquia fundacional ou fundação autárquica, tá? É a fundação que é criada com um PJ de direito público. Mas ela pode também ser criada como PJ de direito privado, que é a regra, né, gente? A regra é que a fundação pública ela tem essa personalidade jurídica de direito privado. E perceba, gente, quando a fundação pública tem essa personalidade jurídica de direito privado, essa fundação, gente, ela vai estar submetida a um regime que é chamado de regime misto ou regime híbrido. Regime misto ou regime híbrido. O que é que isso significa, professor? Vamos lembrar uma coisa. Vem aqui para mim para falar uma coisa importante. Gente, nós, lá na primeira aula, né? Lá na primeira aula, a gente conversou sobre os princípios básicos, basilares do direito público. Lembra? Duas características importantes. A supremacia do interesse público, veja aqui, a supremacia do interesse público que estabelece prerrogativas do Estado. E a indisponibilidade do interesse público que traz as limitações. Então, esses dois princípios, essas duas características são referentes ao direito público. Só que a gente viu, pessoal, que existem pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública. Vejam, se eu tenho uma entidade que é de direito público, que está dentro da administração, uma PJ de direito público, ela vai ter prerrogativa e vai ter as limitações. Ela se submete aos dois princípios basilares da administração pública, tanto as prerrogativas como as limitações. Ok. Agora, pessoal, veja, quando ela é uma pessoa jurídica de direito privado que está dentro da administração pública, a coisa muda. Se ela é de direito público, é justo, ela tem prerrogativa e limitação. Mas se ela é uma PJ de direito privado e está dentro da administração pública, ela tem um regime misto ou híbrido. O que é que isso significa? Por ela ser uma PJ de direito privado, ela não goza das prerrogativas do Estado. Ela não goza das prerrogativas de fazenda pública. Ela não tem isso. Porém, mesmo não gozando das prerrogativas, mas pelo simples fato dela estar dentro do Estado, pelo simples fato dela estar dentro da administração pública, mesmo sendo PJ de direito privado, faz com que ela se submeta às limitações públicas. Faz com que ela se submeta às limitações. Então vejam, ela não goza das prerrogativas, mas goza das limitações. Tranquilo, gente? Ela não tem um bônus, só tem um ônus. Então isso não acontece apenas com a fundação de direito privado, não, tá? Isso acontece com fundações de direito privado
Isso acontece com as empresas públicas e as sociedades de economia mista, porque também são pessoas jurídicas de direito privado e estão dentro da administração pública. Vejam um exemplo aqui, pessoal. Vejam um exemplo aqui, olha só. Os servidores da fundação pública são servidores seletistas. Então vejam, eles não têm aquela prerrogativa, pessoal, de serem estatutários, de alcançarem a estabilidade. Eles não têm essa prerrogativa, mas eles têm as limitações. Quais são elas? Eles precisam passar em concurso público, tem que passar em concurso público. Eles se submetem como regra ao teto remuneratório. Lá na frente eu vou falar no próximo bloco, remuneratório. Eu vou falar no próximo bloco sobre uma exceção das empresas estatais, mas lá na frente eu falo. Mas eles se submetem como regra ao teto remuneratório. Ele se submete à vedação de acumulação. Ele se submete à vedação de acumulação de cargo, emprego ou função pública. Então veja que ele não tem a prerrogativa de ter estabilidade, mas ele tem todos os ônus, né? Todas as limitações. Tem que ter concurso, se submete ao teto, não pode acumular com outro cargo, emprego ou função pública. Os contratos, pessoal, são civis, ou seja, os contratos, eles não têm prerrogativas da lei de licitações, não. São contratos regidos pelo Código Civil de 2002. São contratos civis. Não tem a prerrogativa. Porém, se submete à limitação de, por exemplo, tem que ter licitação para firmar esse contrato. Essa é a regra. Tem que licitar. O contrato não tem prerrogativa. Não é um contrato da lei de licitações. É um contrato do Código Civil. Mas ele precisa fazer licitações. Como regra, o contrato tem que ser por tempo determinado. É uma limitação também. Não pode ser contrato por tempo indeterminado, não. Tem que ter prazo determinado. Essa é a regra. Determinado. Essa é a regra. Tudo bem? Então vejam, pessoal. É materializando o que a gente tem conversando. Não existem as prerrogativas, mas existem as limitações públicas para essas entidades que são pessoas jurídicas de direito privado, mas estão na administração pública. Tranquilo, meu amigo e minha amiga? Vamos encerrar esse bloco por aqui para a gente voltar à nossa aula de organização da administração pública. Estamos falando aqui sobre as entidades da administração pública indireta e agora vamos falar sobre empresas estatais. Acompanhe comigo, pessoal, olha só. Gente, sobre as empresas estatais, lembra que nós conversamos lá no início da aula que as empresas estatais, a empresa estatal é um gênero que utilizamos para duas espécies, que pode ser a pública ou mista, né? A empresa pública ou a sociedade de economia mista. Vamos entender primeiro o conceito legal de ambas, né, gente? Esse conceito legal, vou colocar até aqui para você, esse conceito legal nós extraímos lá da lei das estatais, é a lei 13.303/2016, tá bom? Também existe, gente, o conceito legal de empresa pública e de sociedade de economia mista, o Decreto-Lei 200 de 67, né? O Decreto-Lei que a gente está usando aí para fundamentar e para definir as autarquias e fundações. Só que esse Decreto-Lei que define bem a autarquia e fundação, quando ele fala sobre empresa pública e sociedade de economia mista, ele traz uma definição imprecisa.
ele traz uma definição imprecisa, ele traz uma definição que já está desatualizada. Por isso que a gente usa ele. A gente usa a lei das estatais, que é uma lei bem mais atualizada. É uma lei aqui de 2016, beleza? Então vamos ver quais são essas definições. Primeiro, o artigo 3º fala da empresa pública. Ele diz que a empresa pública é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. A gente conversou sobre isso já, né, gente? Lá no início da aula, a gente já conversou que a empresa pública, assim como a sociedade de economia mista, também tem essa personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, que é uma característica inerente às pessoas jurídicas de direito privado. Patrimônio próprio, sim, porque ela tem personalidade jurídica própria. Se ela tem personalidade jurídica própria, logo ela tem patrimônio próprio, né? Sujeita de direitos e obrigações. O capital social, aqui é uma grande característica dela, tá, gente? Que aqui a diferencia da sociedade de economia mista. O capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, DF ou municípios. Então, 100% do capital social é público. 100% do capital social da empresa pública é da administração, é do ente federativo. Não tem capital privado aqui. Nós vejamos agora a definição legal da sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade de direito privado, sim, também é de direito privado. A criação também é autorizada por lei, ok. Aí aqui tem algumas características específicas que eu vou destacar com você lá na frente. Na forma de sociedade anônima, né, SA, cujas ações com direito a voto permaneçam em sua maioria com a União, Estado, DF, município, ou a entidade da administração indireta, ou seja, eu tenho que ter na sociedade de economia mista a maioria do capital votante deve pertencer ao poder público, tá? Então não é 100% público, tem uma maioria do capital público. Já já a gente fala mais um pouco sobre isso. Ok. Agora vamos falar, pessoal, de características que são comuns a elas, tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista. Nós começamos lá pela Constituição Federal. Artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele vai dizer aqui para a gente assim, ó, ele vai dizer que artigo 173, parágrafo 1º, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem a atividade econômica ou que presta serviço público, dispondo sobre. Então veja, pessoal, a Constituição Federal está dizendo que é necessária a criação de uma lei. E essa lei vai falar sobre o estatuto jurídico da empresa pública ou da economia mista. Tá? Essa lei já existe, gente. É a lei que eu acabei de citar com vocês. Que lei é essa? Essa lei foi criada finalmente em 2016. É a lei das estatais, Lei 13.303 de 2016. Então a lei das estatais, ela traz esse estatuto jurídico dessas empresas estatais. E a Constituição diz que o estatuto deve dispor sobre uma sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Vejam, como a empresa estatal, gente, é uma PJ de direito privado, e ela pode atuar com exploração de atividade econômica, pode ter fim lucrativo, então ela tem um regime próprio das empresas privadas, inclusive, gente, quanto aos direitos e obrigações civis.
Isso quer dizer que as formas de negócios jurídicos civis, pessoal, firmadas pela pessoa jurídica de direito privado, no caso pela empresa estatal, ela obedece o mesmo regime jurídico do negócio firmado por uma empresa privada. Então, o contrato que uma empresa pública ou economia mista assina é o mesmo contrato que uma empresa privada assina, é o mesmo regime jurídico que rege esse contrato. Então, é um contrato de direito privado. Então, vejam, as obrigações civis, os contratos que eles firmam são contratos civis, regidos pelo Código Civil, obrigações civis. Obrigações comerciais, ela está sujeita às regras do direito comercial, da legislação empresarial, as regras comerciais de igual modo com as empresas privadas, regras trabalhistas que já eu vou fazer uma observação com você, mas já para você se ligar. O regime trabalhista, a gente conversou inclusive em blocos anteriores, o regime trabalhista da empresa estatal é um regime seletista, né, gente? Então, o regime de trabalho de quem está exercendo função na empresa estatal é um regime seletista, um regime privado, trabalhista, carteira assinada, regido pela CLT, mas tem que fazer concurso. Não alcança a estabilidade, mas tem que fazer concurso. E obrigações tributárias, tá, pessoal? Gente, da mesma forma que a empresa privada se submete a obrigações tributárias, a empresa estatal também se submete. A empresa estatal não tem, pessoal, nenhum tipo de prerrogativa tributária. Ela não tem isenção fiscal. Não existe isso, porque ela é PJ de direito privado. Ela não se enquadra no conceito de fazenda pública. Então, ela não tem esse regime, digamos, mais facilitado. Não tem esse regime mais facilitado, tá? Inclusive, o parágrafo 2º diz assim, ó: as empresas públicas e sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais que não são extensivos ao setor privado. Então, gente, a empresa pública e a sociedade de economia mista, ela não pode ter nenhum tipo de benefício fiscal que não seja concedido também às empresas privadas. Ela não pode ter benefício pelo fato de ser estatal. Por exemplo, gente, o Banco do Brasil é uma estatal, Caixa Econômica estatal. Gente, vejam, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eles não podem ter nenhum tipo de benefício fiscal pelo simples fato. Gente, vejam, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eles não podem ter nenhum tipo de benefício fiscal pelo simples fato de serem estatais. Então, se o governo for dar uma isenção fiscal, for conceder uma isenção fiscal ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal, ele vai ter que conceder essa mesma isenção fiscal ao Bradesco, ao Santander, ao Itaú, a qualquer outro tipo de instituição que atua no ramo. Porque ele não pode ter, repito, não pode ter nenhum tipo de privilégio fiscal pelo fato de ser estatal. Então, se é concedido um privilégio a ele, tem que ser concedido também às demais entidades que atuam no ramo. Tudo bem, beleza? Essa é a ideia, tem que ter cuidado com isso. Sobre o regime dos agentes, vejam só, pessoal. Nós já conversamos, né, desde aulas anteriores, que os empregados públicos, que são esses que atuam no regime seletista nas empresas estatais, nós vimos que ele tem um regime seletista, ele precisa fazer concurso, mas ele não tem estabilidade. Essa regra continua. Ele não tem estabilidade. Ele não tem a estabilidade do cargo efetivo, não. Ele é um empregado público, não adquire a estabilidade. Porém, gente, eu preciso mostrar a vocês uma jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência de 2024, tá?
Então é uma jurisprudência recente do STF. E essa jurisprudência, gente, ela diz, não tem estabilidade. Mas para demitir um empregado público tem que motivar. Ele vai dizer aqui, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, tem o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Vamos entender isso aí. Essa jurisprudência ela é importantíssima. Ela traz muita informação e vamos entender por partes, tá, gente? Vamos entender isso aqui por partes. Vejam, primeiro quando ele diz assim, a empresa pública ou a sociedade de economia mista, ela tem o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados concursados. Primeiro vamos até essa parte. Gente, ele está dizendo aqui, pessoal, que se a pessoa é empregado público e ela passou em um concurso para o emprego público, que é a regra, que é o que deve acontecer, a jurisprudência do Supremo faz esse destaque porque antes da Constituição Federal, gente, antes de 88, nós tínhamos a possibilidade de ingressar sem concurso, tá? Então, esses que ingressaram sem concurso, eles não têm esse direito que ele está trazendo aqui. Agora, os que ingressaram com concurso público, através de concurso público, eles têm o direito, pessoal, de ser emitido através de uma motivação. O que é que significa isso, professor? Quando a empresa estatal vai demitir um empregado concursado, ela tem a obrigação de dizer por que está demitindo. Isso é diferente da empresa privada, gente. Porque, vamos lá, empresa privada. Eu tenho uma empresa privada e eu tenho um empregado. Se eu quiser demitir esse empregado, eu demito ele e digo, meu amigo, muito obrigado pelo serviço prestado, um forte abraço. Eu não preciso dizer por que eu estou demitindo. Eu não preciso motivar. Eu não preciso dizer por que eu estou demitindo ele. Não precisa. É privado. Então eu digo, olha, você vai ser desligado, pronto, show, acabou. Se eu quiser motivar, ok, eu posso. Mas se eu não quiser, não há problema. Então veja que existe a possibilidade na iniciativa privada de motivar, mas não é obrigatoriedade. Aqui não. A empresa estatal, para demitir um empregado público concursado, ela tem que dizer por que está demitindo ele. Professor, e por que isso é tão importante? Isso é tão importante, pessoal, porque isso pode dar a esse empregado uma possibilidade de conseguir uma reintegração. Veja, suponhamos que ela vai demitir ele dizendo que ele não está tendo uma boa conduta no trabalho. Se ele conseguir provar na justiça que essa motivação dela é mentira, é ilegal, essa motivação dela não tem base, se ele conseguir provar que ele tem boa conduta, leva testemunha, leva prova, que está trabalhando, que tem boa conduta, ele consegue a reintegração. Porque a motivação expedida por ela foi uma motivação inverídica, ilegal. Então, veja, o ato de motivar é muito importante, porque pode dar ao empregado uma base para ele reverter a decisão na justiça. Isso não é estabilidade, mas é um direito bacana. É um direito bacana. Então veja, quem é que está submetido, qual é a empresa estatal que tem que fazer isso, que tem essa obrigação, professor? Todas elas. Toda empresa estatal tem que fazer isso, tem que motivar. Veja que o STF diz aqui,
as empresas públicas e as sociedades de economia mista, aí ele destaca, sejam elas prestadoras de serviço público ou sejam elas exploradoras de atividade econômica, uma ou outra, ainda que atuem em regime concorrencial, ainda assim, pode ser um Banco do Brasil, uma Caixa, ainda que atuem em regime concorrencial, elas têm que motivar. Essa motivação, gente, ela tem que ser uma motivação em ato formal, para gerar provas. Por exemplo, quando a gente vai motivar, quando a empresa estatal vai motivar a demissão do empregado concursado, não é simplesmente chegar para ele e dizer, não. No ato de publicação da demissão, que é publicado no Diário Oficial, ela tem que, nesse ato de publicação, motivar, dizer o motivo. Então, no ato de publicação lá, no ato de demissão formal, ela coloca, foi demitido pelo motivo esse e esse. Formalmente, ela tem que motivar, tá? A demissão de seus empregados concursados. Ok. Então, se é concursado, tem que motivar. Então, primeira parte, entendido? A empresa estatal, seja ela qual for, seja qual ramo ela atua, seja qual natureza for, se for empresa estatal, tem que motivar a demissão do empregado concursado em ato formal. Ok. Vamos para a segunda parte. Não se exigindo processo administrativo. Outro ponto importante. Vou até colocar a canetinha aqui, ó. Outro ponto importante. Não se exigindo. Como assim, professor? Gente, aqui, o STF ele diferencia a necessidade de motivação das empresas estatais com a estabilidade das pessoas jurídicas de direito público que concedem aos servidores efetivos, né? Veja, pessoal, quando a gente fala sobre estabilidade do servidor efetivo lá de uma autarquia, lá da administração direta, a estabilidade quer dizer que ele só pode ser demitido através de um PAD, que é um processo administrativo disciplinar. Então acontece da seguinte forma. Por exemplo, eu sou servidor efetivo do Estado da Paraíba. Para eu ser demitido, tem que ser instaurada, a autoridade administrativa tem que instaurar um processo administrativo disciplinar. Quando ele instaura esse processo, ele vai obedecer todo o devido processo legal, todas as etapas da lei. Ele tem que me convocar para que eu possa apresentar o contraditório e ampla defesa. E aí eu posso chamar de testemunha, pode ter perícia. No final do processo, se ficar provado que de fato eu pratiquei uma infração, se ficar provado, eu tenho que ter praticado infração, né? Não pode ser por qualquer motivo, eu tenho que ter praticado infração legal para sofrer um PAD. Então, no final do processo, se ficar provado que de fato eu pratiquei aquela infração legal, que é punível com demissão, aí sim eu vou ser demitido. Então veja, tem todo um processo administrativo disciplinar para o servidor efetivo. Para o empregado público aqui não precisa. A lei diz, o STF, não se exigindo processo administrativo. Então, gente, essa necessidade de motivação, isso é uma importante garantia para o empregado público concursado. Eu achei bom, porque o cara passa em concurso, então tem que ter uma certa garantia. Mas não chega a ser uma estabilidade. Estabilidade é se fosse necessário um processo administrativo, mas não é o caso. Aqui não há essa necessidade de se instaurar o processo administrativo. Aqui eu preciso apenas que haja motivação. Não preciso dar ele um contraditório com a defesa, não precisa. Basta apenas que a gente motive em um ato formal. Deu entender isso? Beleza? Maravilha. Aí ele diz aqui, gente, ó. Tal motivação deve constituir um fundamento razoável, sim.
Terceiro ponto que a gente vai analisar. Fundamento razoável. Não posso chegar, o chefe lá não pode chegar e dizer assim, ó, eu estou demitindo João porque eu não vou com a cara de João. Não, não é qualquer motivação. Não quer dizer a motiva de todo jeito. Não, tem que ser um fundamento razoável. Eu estou demitindo João porque João é flamenguista. Eu não gosto do Flamengo, eu sou Corinthians, é pronto. Não pode isso. Tem que ser um fundamento, embora seja um motivo, né, gente? Venhamos e convenhamos, não pode ser flamenguista. Mas veja, não é um motivo razoável para a demissão de um empregado estatal. Um fundamento razoável seria: estou demitindo João porque João não está cumprindo as regras da empresa. Estou demitindo João porque João não está batendo as metas que são estabelecidas. Já faz um ano que João não está batendo as metas. Então veja, um fundamento razoável. Por que João está sendo demitido? Porque ele não está se adaptando à empresa, porque ele não cumpre as normas institucionais, porque ele não realiza o serviço com eficiência. A jurisprudência do Supremo aqui, ela não estabelece qual é o fundamento. Ela não diz, pessoal, quais são os casos específicos em que ele pode ser demitido. Não. Ele apenas exige que seja um fundamento razoável de motivação. Tá bom, beleza? Então, tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses, que é um ponto muito importante, hein, gente? Vejam, é um fundamento razoável, sim, mas não se exige que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Até um tempo atrás, antes dessa jurisprudência, pessoal, existia uma confusão, né? Ah, não, só pode demitir um empregado, por exemplo, que era uma jurisprudência específica que tinha a época dos Correios. Ah, só pode demitir um empregado dos Correios se for uma justa causa. Não. Vamos, calma, não vamos confundir. Gente, a CLT, né, que é a consolidação das leis do trabalho, ela traz esse regime jurídico, o regime jurídico dos empregados privados, tá? E lá, gente, ela estabelece causas de demissão por justa causa. O que é isso? São causas, situações em que os empregados praticam falta grave e eles, por isso, serão demitidos e não recebem direito nenhum, praticamente. Eles perdem vários direitos, por quê? Porque eles geram causa à demissão. Então, é justa causa. Você sai com a mão na frente e outra atrás. Aqui no STF, na posição do Supremo, gente, o STF, ele está dizendo, olha, não, tem que ter um fundamento razoável, mas não se exige que esse fundamento razoável se enquadre nas hipóteses de justa causa. Então eu não posso dizer, pessoal, que o empregado público só será demitido, eu não posso dizer que o empregado público só será demitido por justa causa. Não. Ele pode ser demitido por justa causa? Pode. E aí ele sai com uma mão na frente e outra atrás. Ele pode. Mas não é apenas nesses casos. Ele pode ser demitido por outro motivo que não seja justa causa. Pode. Tá? Então, como eu falei, não cumpriu meta, tal, ele pode ser demitido por outros motivos, sim. Desde que o fundamento seja razoável. Tranquilo, gente? Beleza? Então, eu destrinchei para você essa posição do Supremo, acho importante, porque acredito que ela vai ser cobrada em provas, tá? Principalmente se você vem uma prova de tribunal, FGV, FCC também, SEBRAF também, mas FGV gosta mais de trabalhar essas jurisprudências, então, cuidado. Beleza? Tranquilo? Maravilha! Vamos falar agora de precatório. O que é precatório, professor? Gente, precatório é um benefício processual, digamos assim. O precatório é um benefício processual que, como regra, ele é inerente às
pessoas jurídicas de direito público. O que é que significa o precatório? O precatório é o seguinte, pessoal. Quando vamos para um exemplo da gente, depois a gente coloca o Estado no meio para você entender. Veja, suponhamos que você entrou com ação judicial contra mim. Você entrou com ação judicial contra mim, beleza. Você ganhou a ação. Você entrou com a ação por algum motivo, ganhou uma ação judicial na esfera civil, tá? Financeiramente. Uma ação patrimonial. Se você ganha, você já pode entrar com pedido ao juiz de execução dos meus bens. Você ganha e você já vai cobrar o dinheiro. Você já cobra que eu pague. E se eu não pagar, você pede ao juiz que faça penhora dos meus bens. Busque minha conta corrente. Não tem muita coisa não, gente. Mas enfim, busca a conta corrente. Busca meus bens, veículos, bens móveis, imóveis. Que não tem quase nada para mim, mas busca todo o patrimônio do réu para tentar satisfazer a dívida. Tentar satisfazer a dívida. E aí já faz isso de imediato. Quando eu estou falando de pessoas privadas. Ganhou a ação, ganhou. Já vamos executar. Vamos executar, né? Não, executar é executar financeiramente, tá? Então, vamos executar essa sentença. Então, vamos executar significa vamos penhorar os bens, pegar o dinheiro, enfim. Agora, suponhamos que você entra com ação contra o Estado. Quando você entra com ação contra o Estado, porque você sofreu algum tipo de dano do Estado, se você ganhar a ação, show de bola, ganhou a ação. Mas a regra, gente, é que se você ganha a ação, você não pode entrar com ação de execução imediata, não. Você ganhou a ação, ganhou. Vou cobrar? Calma. Calma. Calma que o Estado não vai pagar agora. Você vai entrar no precatório. Você vai entrar na lista de precatório, a lista de credores. Então você ganha a ação judicial e você não recebe naquele momento. Você vai entrar em uma lista de espera. O precatório, gente, é uma lista de credores em que quando as pessoas ganham ações judiciais do Estado, elas entram na lista de precatório. Então é assim, ó, por exemplo, eu tenho lá a primeira pessoa da fila do precatório. É a primeira pessoa. Tem a segunda pessoa, tem a terceira. Por exemplo, quando você ganha uma ação judicial, você não vai entrar, obviamente, no primeiro lugar, não. Quando você ganha a ação judicial, você vai entrar no final da fila. E quando o Estado for tendo dinheiro para pagar os precatórios, ele vai pagar o que está em primeiro, depois paga o que está em segundo, e assim vai. A fila vai andando à medida que ele vai pagando esses precatórios, que ele vai fazendo esses pagamentos. Tranquilo, gente? Beleza? Isso é precatório. Aqui para nós. Para a prerrogativa gigantesca, né? Imagina, tu dever aí, tu praticar um dano tal, a pessoa entrar contra a ação judicial e ela não conseguir pegar teus bens imediatamente. Vai estar na fila e tu vai pagar conforme a disponibilidade orçamentária. Isso é uma prerrogativa gigantesca para o Estado. E, como regra, essa prerrogativa de precatório, ela se aplica às pessoas jurídicas de direito público. As pessoas jurídicas de direito privado, fundações públicas de direito privado ou empresas estatais, como regra, elas não têm essa prerrogativa. Mas o Supremo traz uma exceção, que eu já tenho ela na tela aqui com você. Através, pessoal, do julgamento do recurso extraordinário 852-302, de relatoria do ministro Dias Toffoli, o Supremo diz, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado. Serviço público próprio do Estado. E de natureza não concorrencial.
Então vejam, pessoal, a regra é que de fato não tem precatório para PJ de direito privado, mas o Supremo diz que a empresa estatal, gente, que presta serviço público, olha só, ele trata aqui da sociedade de economia mista, mas se aplica a sociedade de economia mista, se aplicará também à empresa pública, desde que ela seja prestadora de serviço público próprio do Estado, serviço público de atuação de titularidade exclusiva do Estado, e desde que ela atue em natureza não concorrencial. Não concorrencial quer dizer em regime de monopólio. Então, se é uma empresa estatal, gente, que não explora atividade econômica e sim presta serviço público em regime de monopólio, natureza não concorrencial, ela tem essa prerrogativa do precatório. É uma exceção que o STF estabeleceu. Por exemplo, a concessionária de água, de abastecimento de água. Aqui na Paraíba nós temos a CAGEPA, que é um estatal. É uma sociedade de economia mista estadual. A CAGEPA, sim, ela tem precatório. Ela tem precatório. Por quê? Porque ela presta serviço público próprio do Estado e ela atua em regime não concorrencial. Então ela tem o regime de precatório, tem essa prerrogativa. Tranquilo, beleza? Maravilha, meu amigo, minha amiga. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar esse bloco por aqui, tá? Que é o bloco que a gente começou